Boa tarde para as meninas que estão aqui nos acompanhando ao vivo, para o pessoal que vai estar nos acompanhando na rede social da Unibis Cultural. Eu sou Ilana Andrade, sou escritora, sou mentora de desenvolvimento pessoal. Nós estamos aqui na Unibis, no Mulheres na Literatura, enfim, retomando os nossos encontros presenciais. Então, bem-vindos a todos. Hoje nós vamos falar sobre dois temas muito instigantes para a vida, que é literatura e viagens. E para estar aqui comigo, eu convidei essas duas escritoras lindas e talentosas para abordar esse assunto, porque eu sei que elas sabem muito, são especialistas em escrever cenários instigantes, inclusive viajar através deles. Então, aqui na minha esquerda, Juliana Dantas. Oi, prazer. Eu já vou apresentá-las melhor, né? Mais adequadamente. E Juliana Marinho. Boa tarde. Aqui à minha direita. Bem-vindas, meninas. Gratidão por ter aceitado participar do nosso encontro. Eu acredito que esse bate-papo vai ser muito animado, porque a gente também vai querer saber a opinião de quem está aqui conosco sobre esse tema, que a gente possa nos divertir, falar sobre literatura e estimular também quem estiver nos assistindo a se envolver, mergulhar e se encantar com histórias. Vou apresentar as meninas aqui. Ó, eu peguei uma colinha porque elas são... Tem um currículo extenso, é claro que eu vou falar de uma parte deles, só uma mini biografia, mas vamos lá, vou começar com a Juliana Marinho. A Juliana é formada em Relações Públicas pela FAP, pós-graduada em Psicologia Positiva e Ciência do Bem-Estar pela PUC Rio Grande do Sul e cursou Civilização Francesa na Université de Sorbonne, em Paris. Arrasou. Não, fique. Sua maior inspiração para escrever vem de suas viagens a lugares românticos. Nossa, olha só, tá vendo? Nós vamos mergulhar muito aqui. Envolvendo-se na história do local e apreciando os diferentes costumes. É autora dos livros 4 Estações, O Vestido de Época, Conexão, A Chave do Verdadeiro Amor e A Melodia dos Sonhos, romance baseados em estudos de narratologia aplicados na Handcover Storytelling Academy, liderada por André Bianco. Juliana nasceu em São José dos Campos e hoje mora em São Paulo com a filha e o marido. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, Helena. Obrigada mesmo pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Muito bom. E aqui à minha esquerda, a famosa Juliana Dantas, que carrega também uma legião de fãs aí com seus romances românticos. Juliana envolveu-se com a escrita em 2006, escrevendo fanfics dos seus seriados e livros preferidos. Depois de anos trabalhando como livreira, estreou como autora independente na Amazon em 2016 e hoje possui mais de 50 títulos na plataforma Kindle, além de livros publicados pela editora Pandorga, HarperCollins e DVS Editora. Com mais de 100 milhões de páginas lidas, sua escrita transita livremente entre dramas surpreendentes e romances leves e divertidos. Duas autoras mega capacitadas para estar aqui conosco falando desses dois temas, literatura e viagens. Adoramos. Meninas, eu vou começar falando e pedindo a vocês que contem um pouquinho da experiência de fazer uma viagem para escrever uma história, que eu sei que as duas já tiveram essa experiência. Vou começar aqui com a Juliana Dantas. Como é que foi mergulhar na neve para escrever uma história? Na verdade, eu, como comecei escrevendo fanfics, e eu acho que por boa parte do leitor brasileiro, né, a gente não tinha muito acesso a romances escritos por autoras brasileiras como a gente tem hoje e que se passam aqui em São Paulo, enfim. Eu lia muito romance estrangeiro, então até a minha vontade, muitas vezes, de conhecer um lugar começou lendo um livro. Então, eu lia um livro que se passava lá na Itália, eu falava, nossa, que tanto um dia poder ir para esse lugar. E quando eu comecei a escrever, eu comecei a ambientar as histórias também fora do Brasil, porque eram lugares que eu gostaria de conhecer. Eu achava mais legal ambientar uma história fora do que em São Paulo, que eu já conheço, tudo mais.
E aí, quando eu, né, comecei a fazer sucesso, comecei a virar profissional e a gente começa a buscar mais identidade, né? E aí eu comecei a diversificar e escrevi uma história que se passa em Florianópolis. Foi a minha primeira história que eu escrevi que se passa aqui no Brasil. E começou com um pedido da editora, na verdade, porque aquela coisa, né? Eu falei, não, eu escrevo só história assim. Eu falei, não, mas a gente não está interessado em história assim. Foi quando eu lancei No Silêncio do Mar, pela HarperCollins, e eu fechei o contrato com eles antes de escrever o livro. Ele falou, não, a gente já tem um monte de autor estrangeira que escreve livros em Nova York, Londres, Havaí. A gente quer uma história genuinamente brasileira, de uma autora brasileira com a nossa cultura brasileira. E aí eu me propus a escrever em Floripa, porque eu passava férias lá todos os anos. Eu passei durante 8 anos, e eu queria um lugar que tivesse praia. Eu pensei, a princípio, na Bahia, mas eu falei, por que eu vou fazer um lugar que eu não conheço? Na época não tinha, assim, não estava uma oportunidade de viajar naquele momento, não teria ido. E aí eu fui para, como conhecia Floripa, e aí eu amei escrever uma história de um lugar que eu estive lá. Então, se eu botava um personagem comendo num restaurante, eu já comi naquele restaurante, sabe? A personagem tem medo, tem uma rua lá em Floripa que é para ir para Lagoa da Conceição, que é tipo a Vila Madalena. E aí eu lembro que a minha amiga que morava lá, ela tinha muito medo de dirigir, porque eram umas curvas. E aí a personagem com aquele mesmo medo, ela falava, não quero dirigir, porque eu tenho medo das curvas. E eu achei aquilo tão bacana, colocar assim experiências minhas lá, ou que a minha amiga sempre contava, a maneira de falar, que nem ela falava, galeto, que é cara bonito, né? Eu botar, ele é um galeto, manezinho da ilha, coisas assim que são tão regionais. Eu achei tão gostoso e eu achei muito mais legal escrever de um lugar que eu conhecia do que algo que eu só pesquisaria, obviamente, poderia fazer bem feito, mas que eu não conhecia. Então eu tomei para mim que eu gostaria a partir de então de escrever sobre lugares que eu conhecia e se eu não conhecia eu ia conhecer para escrever sobre isso, porque eu comecei a achar bem mais interessante. E aí eu ia escrever um livro que eu lancei no final do ano, chama Corações de Gelo, que se passa em Vancouver, no Canadá. Aí foi o primeiro lugar assim, né, que eu falei, não, agora eu vou para Vancouver. Queria conhecer, óbvio, já Vancouver, mas eu fui com essa ideia. Então eu fiquei 7 dias lá e aí eu perguntava, tinha um amigo que morava lá, o que eles comem aqui, né? Que lugar, quantos ricos moram, né? Tipo, e aí ela foi me mostrando o que eles fazem de fim de semana. Não só conhecer o lugar, como a cultura também. Então eu ia tirando fotos, aí eu via um prédio bonito e falava, nossa, meu personagem mora nesse prédio aqui. Aí eu tirava foto lá. E aí, um pouquinho antes disso também, essa foi a primeira vez que eu viajei especificamente, digamos assim, para ambientar uma história lá, para fazer pesquisa, né, em loco lá. Mas antes disso, eu gosto muito de viajar. Então, desde que eu passei a ter a oportunidade de fazer viagem internacional, porque é caro, né, gente? É caro, não dá para você ficar viajando assim. E aí eu já fiz intercâmbios, já viajei 2 meses sozinha pela Europa. E até as pessoas perguntavam muito para mim, quando é que você vai ambientar uma história num lugar desse que você viajou? E eu falava assim, não necessariamente me vem uma ideia, porque às vezes a gente tem, chega lá e fala, nossa, me veio uma ideia, mas eu não viajava, por mais que eu gostasse de viajar, eu não viajava com esse intuito, porque era férias. Escrever, por mais que eu goste muito, é um pouco de trabalho. Então, eu não viajava pensando, não, vai ter que sair uma história daqui. Né? Eu viajava porque eu gostava, mas quando eu estava em 2018, eu passei 3 meses em Londres, e é uma cidade que eu amo, eu falo que é a cidade do meu coração, eu tinha ido 2 vezes antes para lá. E aí, um pouco antes, quando o príncipe Harry casou com a Meghan, e eu assisti, porque adoro a família real, e aí eu estava assistindo e me veio a ideia de uma história, né, que é uma comédia romântica, chama Os Sonhos de Princesa. E aí eu falei, como eu ia fazer o intercâmbio no final, eu falei, vou esperar. Quando eu for para lá, eu já vou pesquisar mais. Aí foi gostoso, porque eu fui em Notting Hill, que é onde o personagem mora. Aí eu tirei foto, ele vai morar nessa casa aqui. Aí eles vão frequentar esse pub aqui. Eu tirava foto, anotava. E foi muito gostoso. Aí quando eu escrevi, acho que 6 meses depois, só quando eu voltei. Mas aí eu tinha muito mais... era muito mais gostoso escrever, né? A experiência de pegar um metrô. Então, por exemplo, os personagens, eles vão no show da Adele.
lá que teve em 2018, que foi o último show que ela fez antes agora de ela voltar, né? Ela ficou, acho que uns 2 anos, né? Porque ela teve um problema na garganta. E eu estava lá e eu consegui ir nesse show, assim, do nada, todo mundo queria ir e não tinha mais ingresso. E um dia eu passando nessas casinhas que vendiam ingresso para musical, eu vi que tinha show da Adele hoje, compre aqui. Eu falei, gente, falei, moça, vai me dar mesmo? Eu comprei. Ele falou, à tarde você passa para buscar. Eu falei, putz, é golpe. Eu vou passar aqui, vai estar tudo fechado. Não, e era assim, coisa de, sei lá, gente, 150 libras, era tipo quase R$ 1.000, sabe? E aí eu falei, não, mas eu vou. Ele falou, não, você vem à tarde, vem pegar. Aí eu lembro que fui para a escola à tarde, que eu estudava inglês. Voltei, não contei para ninguém. Falei, o mico que seria se eu falei, eu vou no show da Adele, todo mundo queria ir. E aí eu tinha mesmo o ingresso, ele me deu o ingresso, dali eu já fui, só fui para casa deixar material e peguei o metrô, e todo mundo no metrô estava indo para o show. Todo mundo, porque era a última estação, o Wembley, que é o estádio. E todo mundo indo para fazer a mesma coisa, e foi tão gostoso. E aí eu fiz os personagens tendo a mesma experiência, que é o primeiro beijo dos personagens, acontece no show da Adele. E aí eles voltando, e quando acabou o show, era tipo assim, era 5 minutinhos do estádio até o metrô, mas ia tanta gente que demorou 1 hora para chegar até o metrô. E todo mundo ia cantando as músicas, assim, sabe? Aí eu botei eles fazendo as mesmas coisas e foi muito emocionante. Falar, nossa, eu passei por lá, as coisas que aconteceram comigo também. Então, aí, a partir desse momento, eu comecei a colocar experiências. Nessa viagem também, 2 amigas minhas foram encontrar comigo, a gente foi para Paris passar o Ano Novo, e aí aconteceram algumas coisas engraçadas com a gente lá, e eu acabei botando num conto de outros personagens. Minha amiga teve alergia ao casaco, a gente comprou na Primark. O casaco custou super barato, um casaco de leopardo. E aí ela botou e ela passou super mal no Louvre com esse casaco. Aí eu botei uma personagem passando pelas mesmas coisas. Eu fui andar daqueles ônibus de 2 andares de turista, tava um frio do cão, imagina, no Novo. E a gente, né, bem caipira, não, a gente quer ir em cima porque a gente quer tirar foto. À noite, não, a gente quer Paris Iluminada, chamava. Aí a gente foi, não, todo mundo querendo pegar outro, só a gente. Não, mas a gente vai no ônibus fechado, a gente quer tirar foto. 5 minutos depois, a gente estava congelada. E eu com muita vontade de ir no banheiro, muita vontade. E aí eu tive que descer. Eu não conseguia falar, obviamente, em francês, não falo francês, com o motorista, tentando falar com o meu par com inglês, com ele não entendia o meu inglês. E eu desesperada para ele parar o ônibus, para eu descer. Eu tentava falar, eu comecei a bater na porta, tipo, abre a porta que eu vou descer. E aí foi super engraçado, eu desci, fui num restaurante super chique. E aí eu entrava, assim, não tinha banheiro, só tinha de criança, tive que usar o de criança. E aí eu fiz a personagem tendo a mesma experiência. Então, não só comecei a usar a ambientação do lugar, como experiências minhas naquele lugar. Então, assim, não tem preço. É muito mais legal do que você pode inventar. A gente é escritora, a gente inventa muita coisa, assim, a gente não passa por tudo que a gente escreve, obviamente. Mas ter essa experiência de poder botar um pouquinho ali e poder contar depois isso para os leitores, isso aqui realmente aconteceu comigo, ou aconteceu com uma amiga minha. Então, foi muito gostoso. Então, a partir daí, eu comecei a tomar o gosto por, agora eu vou escrever um livro, vai se passar em tal lugar. Será que eu não consigo ir nesse lugar? E se eu tiver oportunidade, eu vou? Muito bom, Juliana. Pessoal, vocês veem também os escritores, não é só glamour, né? Olha as situações aqui que a Juliana passou para poder desenvolver algumas histórias. E, de fato, Juliana, eu concordo com você nessa questão de você ter a vivência, né? Você viver aquilo e passar para o leitor fica muito mais verdadeiro e verossímil. E você, Juliana Marim, vou chamar as Jus aqui. Bom, eu faço essa união das duas coisas que eu gosto, que é viajar e é escrever, né? E esse despertar aí de escrever, ele veio de uma vivência em Paris. Então eu fui passar um período lá, estudar lá, e aí comecei a andar pelas ruas, começou a despertar toda a cultura francesa que eu adoro, as pessoas, eu ouvindo, né, aquele francês, e foi despertando essa vontade de colocar no papel o que eu estava vendo, né, o meu dia a dia ali. E assim, pegando o gancho do que a Juliana estava falando, eu fui, né, os restaurantes que eu fui, aquele cafezinho charmoso, fui passando isso para o livro 4 Estações, né? Mas, Ju, eu demorei 7 anos para escrever
depois que eu voltei, que você falou que você demorou um tempinho depois para escrever, Sim. o primeiro eu demorei 7 anos, porque eu sempre trabalhei de relações públicas, então essa vontade de escrever ela acontecia muito no período de férias, né, que eu tirava férias e punha a mesma história no papel. E aí, logo na sequência, veio o Vestido de Época, que é um livro de época que se passa no interior da Inglaterra, onde eu também estive. Amo! E só que aí muita pesquisa, né? Eu acho que o Vestido de Época foi o livro que eu mais fiz pesquisa do lugar que eu estava narrando, embora eu já tivesse ido para aqueles lugares que eu contei. Mas logo na sequência veio Conexão, e esse sim foi um lugar muito especial, que é Istambul. Eu fui viajar com meu marido, um aniversário de casamento. Que sonho! Ainda vou. E ainda tive a oportunidade de ter uma guia muito especial, sabe? Uma brasileira que mora lá há anos. E ela trouxe todo esse despertar, esse olhar para a cultura turca em relação à comida, aos costumes. E aí me veio uma inspiração, olhando aquelas mesquitas, aqueles lugares tão diferentes do que eu já tinha visitado. Eu falei, aqui dá para criar um bom romance romântico, vai ser perfeito. E esse sim, eu voltei já com as ideias na cabeça. Exatamente. Coloquei tudo rapidamente, né? Transformei em livro. O bacana depois foi que essa guia me ajudou muito, porque ela é brasileira, casada com um turco, então tem tudo a ver com os personagens, né? Embora os meus personagens são bem jovens, mas eu queria saber como que era essa receptividade, né, de uma brasileira entrar para uma família turca, como é que eles aceitavam isso, outra cultura, como eram os costumes na mesa. Ela foi me trazendo todas as informações que eu não tinha, né, que eu tive a vivência de uma turista, mas ela não tem a vivência de quem mora e se relaciona com eles. E a Melodia dos Sonhos, que é o meu quarto romance, se passa aqui na cidade de São Paulo, né? Então ele veio nesse momento de pandemia, onde eu não podia viajar, né? Como todos nós aqui, ficamos em casa. Eu falei, vou aproveitar para me aprofundar na cidade onde eu moro, né? Não nasci em São Paulo, mas eu já moro aqui há anos. E fiz esse curso de psicologia positiva, e muitos dos conceitos que eu coloco no livro também tem aí conceitos da psicologia positiva nele, mas sempre convidando o leitor a passear comigo nos pontos turísticos aqui de São Paulo. E a última vivência, que vai ser o próximo livro, é um livro que eu passei uma temporada na Itália, 6 meses morando lá com a minha família. Só que agora de uma maneira diferente, foi proposital, não foi um passeio para dali pegar inspiração, e sim, eu criei esse momento na minha vida de sabático para ir escrever um livro, né? Então era meu sonho poder ficar lá por 6 meses. Cada mês eu morei num lugar, numa cidade. Então fui criando a história a partir das vivências que eu estava lá, e não mais como personagem, sim as minhas vivências, o que tudo isso transformou a minha vida e como eu gostaria de passar isso para as outras pessoas também. Muito legal, né? Nossa, acho que, além de ter a possibilidade de você criar uma história e trazer isso para o leitor, a possibilidade de crescimento humano é imensa, né? Nas viagens, conhecendo pessoas, conhecendo a cultura. E a Ju falou uma coisa no início da sua fala, que assim, você, algumas vezes, ambientou suas histórias em lugares que você desejava conhecer. Mas também tem lugares que a gente conhece e que dão excelentes histórias, e quem não tem a experiência de ter passado naqueles lugares também pode viajar através das histórias. Isso acontece muito. É claro que quando o escritor vai colocar isso no papel, é legal ter, né, a vivência, estar naquele ambiente, conhecer aquele cenário a fundo. Mas para quem lê, também é muito interessante. Conhecer São Paulo para quem não mora aqui, conhecer o bar, né? Às vezes até para quem mora. Eu falo assim, às vezes as pessoas perguntam, porque também existe um pouco
existe um certo, né, um diz que me diz, um preconceitozinho, assim, que as pessoas falam, mas se você é brasileira, por que você escreveu uma história que se passa em Londres? Tem que escrever só histórias que se passa no Brasil. Existe, sim, uma conversa, não sei se alguém já ouviu, porque, inclusive, eu já vi leitoras que falam, mas eu só gosto se for o livro que se passa aqui. Acho meio fanfic essa coisa de autora escrevendo livro, porque fica parecendo que a gente está querendo ser estrangeira ou se passar, e não tem nada a ver. Primeiro que a gente pode pesquisar muito bem, escrever o que a gente quiser, começa por aí, o livro é meu, dá licença, né? E segundo, que eu falo, gente, se eu for escrever sobre algo que eu realmente conheço, ok, só morei em São Paulo a vida inteira, e só conheço o meu bairro, porque se a personagem morar no bairro da Érica, é quase outra cidade para mim, porque eu não conheço. Às vezes o modo de falar, às vezes é tudo diferente. Às vezes São Paulo é uma cidade muito grande, então o Brasil é muito grande. Se eu falar, não, ok, vai ser no Brasil, então vai ser numa fazenda em Minas. Gente, o que eu sei de uma fazenda em Minas? Tanto quanto eu sei de Istambul. Vai ser a mesma, só que a língua que é a mesma, né? Então, assim, se for falar em termos de falta de conhecimento ou de necessitar uma pesquisa mais aprofundada, de qualquer maneira, você vai precisar de uma pesquisa. Você não foge da pesquisa. Mesmo se eu colocar um livro em São Paulo, a não ser que a pessoa mora no meu prédio e vá no mesmo lugar. E tem autor, o André Bianco, é maravilhoso que ele escreve lá, o pessoal, é tudo em Osasco, né? E então, assim, é realmente a vizinhança. O Stephen King, né, que parece também que só escreve coisas que se passam na cidade dele. Ok, é uma escolha do autor, que também é muito bacana, porque ele vai conhecer profundamente aquelas pessoas, aquela vivência, né? Mas também a gente pode escolher, isso que é legal na literatura. Você pode expandir. Eu posso escrever em Marte, gente. Eles moram em Marte. Não tem vida em Marte, agora tem. No meu livro tem, eles moram lá, entendeu? Porque, né, essa é a ideia. E sem falar que nós estamos num mundo globalizado. Exato. Não é? O acesso está cada vez mais fácil. Então, as pessoas também viajam, assistem filmes, não é? Sim. Pesquisa na internet. Hoje, o Google, por exemplo, você passeia pelas ruas. É verdade. Então, você consegue até perceber qual é a vegetação daquele lugar que você nunca esteve, mas que é possível você visualizar, pelo menos. Pode não sentir os cheiros, pode não sentir o vento, as sensações de estar, mas a visão, né? Acho que alguns dos nossos sentidos são despertados dessa forma. E a literatura é mágica em nos fazer isso, né? Porque quantas vezes a gente não está lendo uma história e é possível você se sentir naquele lugar, sentir o sabor da comida que aquele personagem está degustando, o cheiro. Para continuar, meninas, eu queria saber se tem algum livro que vocês tenham lido que despertou a vontade de conhecer aquele lugar. E eu quero saber das meninas que estão aqui conosco também, que vocês compartilhem aí as experiências de vocês, seja na literatura mesmo, lendo algum livro, ou vocês estarem num determinado lugar e falar, nossa, uma história ambientada aqui deve ficar... né? Porque isso também não é coisa só de escritor, né? Um bom leitor, fantasia mesmo. Não, me veio agora esse momento muito recente, que foi estar em Cortona, na Toscana, e vivenciar ali bem o cenário de Sob o Sol da Toscana. Né? Então, assim, que eu... É um filme que dá vontade de fazer as malas. É um filme que dá vontade de fazer as malas e ir para a Toscana. Total. Então, e foi o que eu fiz. Daí comprar uma casinha. E tive lá na casa dela, da escritora. Olha que demais. Né? E poder visualizar. E aí você entende também, você faz essa imersão na história, porque tem todo o contexto da paisagem, daquilo que ela cita. Eu fui na praça, senhoria que ela cita. Então, aí você começa a fazer o passeio com ela. Então, acredito que os leitores que acompanham também os meus livros, eu estava desse outro lado dessa vez, né? Acompanhando o que ela escreveu. Né? Como eu falei, eu sempre quis viajar, mas eu não tinha condições de viajar, assim, é muito caro, era uma coisa que, né, era muita coisa. E quando eu comecei a escrever, eu comecei a pesquisar sobre os lugares, às vezes eu ficava, nossa, tomara que um dia eu vá lá. Eu acho que um lugar que mais me emocionou foi Space Needle no Seattle.
que é um lugar muito assim, não é um lugar tão assim, você fala, um brasileiro vai querer, quer ir lá no Space Needle de Seattle, aquela torre. E é um dos primeiros livros que eu escrevi foi o Vendetta, que era uma fanfic na época, e os personagens, eles faziam turismo ali, então eu pesquisei o restaurante, né? E eu fui, quando eu cheguei, que eu olhei, eu falei, não acredito que eu estou aqui. Não acredito que eu chorava, assim, eu falei, não acredito que eu estou aqui. Uma coisa que em 2013, quando eu escrevi, eu pesquisei isso no Google. Eu pesquisei sobre isso aqui, eu vi as fotos, eu vi como fazia para entrar, tal. E foi tão emocionante saber que eu estava lá e antes era algo que eu tinha só sonhado, né? Assim, agora livro que eu li tem, eu vou falar, tem um livro, eu li o livro, mas na verdade foi por causa da série. Depois eu fui lá, que foi o Orgulho e Preconceito. Depois eu assisti o filme de 2005. E aí, na verdade, alguns livros da Jane Austen, não lembro se foi, acho que não é Orgulho e Preconceito, ela cita Bath, né, no interior da Inglaterra. E por causa dos livros dela, eu tinha muita vontade de conhecer Bath. Aí tem a casa dela lá, e eu botei a roupa de época, e eu fiz essa missão. Foi muito gostoso andar pelas ruas e pensar que ela passou por ali e ela se inspirou e morou naquela cidade. E também a casa onde foi ambientado, no caso do filme, onde foi Pemberley, que acho que é Chestwood House, esqueci o nome, perto de Derby, no interior da Inglaterra. E eu fiz questão de ir lá também, porque eu amo o livro, depois amei a adaptação, e aí eu queria ir, quando eu sabia que a casa estava para visitação, era um trampo todo ir para lá, assim, você pegar, ir para uma cidadezinha, depois para outro. E aí eu fui, foi emocionante também estar lá e saber que eles gravaram o filme lá. Nova York, eu acho que eu não era especialmente fã da cidade, de falar, é um lugar que eu tenho que ir, mas eu queria ir com todo mundo, né? E aí, mas quando eu cheguei lá, eu me emocionei muito porque, na verdade, tem coisas que estão na nossa cabeça e que você às vezes nem se toca que estão ali. Então, muitos filmes, por exemplo. Então, muitos filmes que eu assisti lá quando era criança, e eu passava no Central Park, e eu olhava e falava, nossa, aquela cena daquele filme foi aqui. E aí você começa a lembrar dos livros também que você leu. Tem muitos livros que se passam lá, né? Então, e deu muita vontade. Eu acho que são esses lugares assim que eu penso. Paris também, né? Paris, não tem nem o que falar, né, gente? Paris, você olha e fala, meu Deus. Eu acho que foram, quando eu lembro assim, são esses lugares. Agora, um livro específico, mesmo acho que foi só o do Orgulho e Preconceito que eu lembro, assim, de... É que eu esqueço muito, gente. Eu leio as histórias. Depois eu esqueço o que eu li. Então, muitas vezes eu tenho vontade. Isso que você falou do leitor ficar com vontade de conhecer um lugar que a gente descreveu, é muito legal, acontece comigo, a pessoa vem, nossa, Ju, onde eu estou? Lembra que você botou uma cena aqui? Lembrei do seu livro. Né? E a pessoa, eu acho muito, muito legal quando a pessoa traz algo assim, ou quero muito conhecer tal lugar porque eu li no seu livro e me deu vontade um dia de ir lá e conhecer. Até tem uma amiga que é autora, a TM, Kechichian, eu nunca sei falar o nome dela direito. Kechichian, Ela escreveu um livro que se passa em Angra dos Reis. E aí ela falou que ela cresceu lá. E aí ela ficou emocionadíssima, ela falou de tanto de gente que veio falar que estava indo no próximo fim de semana para a Ilha Grande, porque ela descreveu tão bem os ambientes que ela cresceu, que as pessoas, e é um lugar perto, óbvio, né? Às vezes a pessoa mora no Rio, mas às vezes a pessoa mora aqui em São Paulo, não conhece. Né? Ela falou, eu fiquei tão feliz das pessoas estarem indo para lá, porque eu descrevi tão bem, né? Em um lugar no Brasil, assim, então é bacana. Muito bom. Eu também adoro livros que apresentam cenários assim, né? Dá uma vontade de conhecer. Nossa, muito. Meninas, e vocês? Conta para nós. Quem quer vir aqui, ó? E se quiser? Olha! Tem microfone para vocês. Compartilha, isso. Aquela excluída ali, você não vai salvar, não, viu? Nós vamos pôr você também para falar. Não, ela também vai falar. Então, eu amo livros, né? Eu não tive a oportunidade de viajar para muitos lugares, mas um dos lugares que os livros me trouxeram muita vontade de conhecer foi Nova York. E agora, 2023, eu vou para lá. Estamos organizando aí. Turma. Um tour. Então, e é um cenário assim que aí meu esposo fala, mas tem tanto lugar
lugar aqui no Brasil. Falou, não quero conhecer os lugares no Brasil, você não tem noção. Quero conhecer Nova York, andar de metrô lá. É diferente. Assim, Falar sorry, esbarrar e falar sorry. É bem isso, porque é o máximo que eu vou conseguir falar, né? Porque o meu inglês é maravilhoso. Então, assim, eu acho que os livros transportam a gente para diversos cenários, né? E sentimentos também, né? Porque a gente vivencia aquela sensação, quando a gente lê um livro de época, a gente vivencia uma época que a gente não viveu, mas que a gente consegue se transportar para lá. Então, os livros têm um poder muito incrível, além de aproximar pessoas, né? Que a gente acaba se conhecendo, querendo ir para outros lugares e encontrar pessoas que a gente se conectou através do amor pelos livros, né? Então, é uma coisa que vai muito além. Essas possibilidades. Érica. Isso, Érica. Vou pedir para vocês falarem o primeiro nome, porque daí se apresenta, que é legal, fica também, né, de registro aqui para nós. Isso que você traz é um tema também que eu acho que é muito instigante para a gente fazer com relação à literatura, porque o quanto gostar de ler aproxima as pessoas. São infinitas as histórias, né, de amizade que surgem, e, às vezes, as pessoas espalhadas por diversas partes do nosso país. Né? Eu já viajei daqui para o Rio de Janeiro sem conhecer a pessoa, para me hospedar na casa dela, porque a gente parecia que se conhecia há anos. E pessoas que eu tenho convívio, que conheço há anos, às vezes eu não tenho essa liberdade de ir para me hospedar na casa da pessoa. É algo assim que a gente não consegue entender, essa conexão que a gente cria com pessoas por ter o mesmo gosto, né? Por gostar de falar sobre livros, e a gente acaba criando um elo muito forte, né? Mas é a melhor conexão que pode existir, né? Sim. Por Verdade. afinidade. Nossa, por afinidade daquilo que a gente gosta. Não tem conexão maior que essa. Independe, né, de onde estejamos, estamos lá unidas pelo mesmo objetivo. Verdade. Larissa? Não fiquem tímidas, meninas, contem para nós, que a gente quer saber. Eu acho que o clichê, se eu fosse falar Nova York, mas eu estava aqui pensando, para não falar Nova York, e 2 livros que eu li recentemente, me veio um lugar totalmente que, assim, eu não falaria mais Irlanda. Eu li 2 livros de road trip, e eu, assim, eu queria estar naquele carro, eu não gosto de viagem de carro, já imaginava que eu ia dormir a viagem inteira, porque eu ia ter que me dopar de Dramin para aguentar uma viagem, mas foram histórias tão fantásticas, e eu falo, gente, por que não? Mas, nossa, não sei. Mas eu acho que eu escolheria Nova York em primeiro lugar, o clichê. Irlanda é bonito também. Eu tenho um lugar que Outlander, eu né? gostaria. Também, quem leu Outlander, fantástico, eu fui né? para a Escócia com uma amiga que é muito fã. Eu não sou fã de Outlander, eu tentei ler e não curti, mas eu fui para a Escócia com uma amiga que é muito fã. E ela foi me levando nos lugares, nos castelos. Aqui gravou não sei o que lá. Aqui é a casa do Jimmy. E aí eu gravava ela lá, ela super contente. A gente alugou um carro e foi. E foi bem... Mas um lugar que eu gostaria de... Agora eu lembrei um lugar que eu não consegui ir quando eu estava lá perto, que é Forks, que é o Espaço a Crepúsculo. Que eu cheguei para... Quando eu fui para Seattle, que é 2 horas, 3 horas de lá, a ideia era ir até lá, mas não tem ônibus direto. Era tipo assim, eu estava 2 dias na cidade, só que fui para Vancouver, fui para Seattle, de lá eu ia para Chicago e Nova York. E aí não tinha como, porque tinha que pegar um ônibus até Port Angeles, de lá não tinha ônibus no dia seguinte, porque não é mais um lugar assim, tem gente que vai, mas não é uma coisa que tem um ônibus direto para lá. E aí eu falei, não vai dar, eu vou ter que vir com alguém que dirige, para alugar um carro, para fazer os lugares. Eu fico louco toda vez que eu vejo alguma pessoa põe um videozinho lá no TikTok dizendo que foi para Forks, e foi na casa da Bela, e foi em Lapuxa. Eu fico louco. Eu falo, gente, antes de morrer, eu preciso ir para Forks. Fazer uma excursão para Forks. Com certeza. Mas a sua viagem da Aurora Boreal? Nossa. Sim. Para a Islândia. Era um sonho meu. Inclusive, assim, eu comecei a ter esse sonho de ir para lá, porque eu estava na Escócia. Já tinha ido uma vez para a Escócia, mas só passar um fim de semana. Inclusive, eu tenho uma história que vai sair esse ano ainda, se Deus quiser, que é ambientada lá, que me veio a ideia quando eu estava lá a primeira vez, que eu fiz uma excursão para Terras Altas de ônibus, a primeira vez que eu fui, estava sozinha. E aí
eles ficavam contando, né, as histórias, e tinha até um livretinho assim, e tinha um lugar que a gente passou que chamava, e ela falou que tinha acho que os McDonald's, se não me engano, o clã. E aí tem até hoje uma cidade lá que teve um embate dos clãs, e esses McDonald's foram super ruins, tal, e que tem lugares que está escrito assim, não, Campbell's, Campbell's contra McDonald's. E aí está, Campbell's não passarão. Diz que desde o século, sei lá qual, tem nos bares, Campbell's não passarão. Eu falei, nossa, eu preciso de um personagem chamado Campbell, que todo mundo odeia ele, porque Campbell's não passarão. E aí tive essa ideia, eu estava lá e eu conheci essa coisa de viajar, você conhece muita gente também nessas viagens, é muito legal. Eu estava num hostel e tinha uma moça, e ela tinha acabado de voltar da Islândia. Até ali, Islândia era um lugar muito distante, que eu via, assim, era boreal, tal, mas era um lugar que eu falava, nossa, eu vou. E aí ela falou que tinha ido especialmente para ver a aurora e que ela não tinha conseguido. Ela passou uma semana na Islândia e não tinha. Ela começou a mostrar as fotos. Eu falei, eu vou ter que ir para esse lugar. Aí, a partir dali, estava na minha cabeça, preciso ir. E no carnaval passado, até eu estava sozinha em casa, ainda meio pandemia, né, aquela coisa, janeiro, fevereiro de 2021, apareceu um link patrocinado de um cara de Minas Gerais organizando um grupo para ir para lá. Falei, é o destino. É o destino, e no final quero, não sei ainda. Tenho várias ideias, que é um lugar muito mágico, muito, muito, muito mágico. Já está na sua listinha para depois. Ione, você tem alguma história para compartilhar conosco? E a mãe da Larissa também. Sim! Ainda que não seja da literatura, de um filme, de algo que você tenha visto. Não? Não quer mesmo? Yeah. Daqui a pouquinho vocês se soltam. As meninas já soltaram isso aí. Tá ligado? Então, é muito interessante, né, esse diálogo aberto, assim, e nessa diversidade, inclusive, de experiências, né, e de idade que nós estamos aqui. Na minha geração, né, quando eu tinha a idade assim, de vocês, eu não fui muito estimulada a ler romance, né? O acesso era muito pequeno e o romance também, às vezes, em alguns momentos, em algumas épocas, em algumas educações, ele era visto como uma coisa que não podia, né? Que tinha muita coisa ali que você ainda não podia ter acesso, você não podia pensar sobre, né? Então, tinha toda esse cenário. Em contrapartida, está sendo uma experiência muito gostosa, porque eu vou poder fazer uma declaração para minha sobrinha, que até então ela não sabe. Ela está me incentivando a ler romance, né? Maravilhoso. Aí, olha a sementinha sendo plantada, Juliana. Primeiro, pela beleza, né, do trabalho dela, de pesquisa, os detalhes. Né? A gente vai ali viajando e imaginando. Né? Então, isso é uma contribuição muito grande que ela está me dando. Né? Mas uma outra coisa, com toda essa experiência de vocês, eu sou uma pessoa que também, acho que já viajei bastante, viajam, mas os filmes, né? Os filmes acho que estão colaborando talvez com a minha geração e com todos, né? Obviamente, né? Então, e é muito gostoso, porque às vezes eu me pego selecionando filme porque eu estive naquele lugar. Olha, que bacana. Eu faço a mesma coisa. Está dando essa oportunidade fantástica para a gente também viajar, como nos livros e com todo o trabalho, né, de vocês, como pelos filmes, né? Então está sendo muito bom. Mas a minha literatura, assim, 80%, ela sempre foi muito específica. A minha formação, eu sou psicóloga, então toda a minha direção para livro, né, ela tem toda a ver com autoconhecimento, com desenvolvimento pessoal. Então está sendo gostoso também, de vez em quando, né, fazer esse caminho paralelo. Que não deixa de ser uma viagem também, né? Uma viagem para o nosso interior. Uma coisa que você falou, inclusive, a gente escolhe um filme ou até um livro, porque mas eu estive lá e eu quero ler, né, sobre isso, ou assistir o filme, eu faço isso também. E ao contrário, às vezes eu falo assim, marquei uma viagem para tal lugar. E aí eu falo, eu vou lá na minha estante e olho os livros que eu sei que se passam naquele lugar.
E eu leio antes de ir ou eu levo para ler na viagem. Quando foi a última vez que eu fui para a Inglaterra, eu acabei de ler toda a coleção da Becky Bloom, da Sophie Kinsella, porque se passa em Londres e ela descreve muito a cidade, os lugares lá. Então, eu gosto, às vezes, de pegar um livro que se passa naquele lugar, porque eu estou indo para lá. A última vez que eu fui para Paraty, até eu acabei... eu achei que fosse dar tempo de ler, que às vezes viagem é isso, né? Vou levar um livro para ler. E, às vezes, passo o dia inteiro turistando e não tem. E aí, eu fui para Paraty e levei um livro da Tatiana Amaral, que é o da Aurora. Com Amor, Aurora, que se passa em Paraty, que a Tati, inclusive, teve a ideia porque ela viajou para Paraty e se inspirou ela. E aí eu levei, tirei foto. Aí eu levei lá e fiquei tirando foto com o livro dela nas casinhas. Ela ficou super contente. Ela falou, eu tive a ideia quando eu fui aí com meu marido e me veio toda a história. Então, às vezes, quando eu sei que um livro se passa em tal lugar, antes de viajar, às vezes eu gosto de ler para eu me ambientar, porque parece que dá mais vontade de estar lá. Né? Porque o autor descreve, dá mais vontade de ir. Eu acho gostoso também. Isso eu gosto também, Juliana. Eu tenho uma viagem marcada agora para maio e tenho feito isso, ou assistido filme, ou lido livros ambientados naquele lugar, porque às vezes tem alguns segredos, né, culturais que você vai aprendendo e você aproveita muito mais a viagem. E hoje a gente tem uma gama imensa, né, de possibilidades. Acho que pela literatura nós temos, né, temos as plataformas aí, não só os livros físicos, é possível. E a gente também tem todo o acesso agora a filmes, né, séries. A produção está muito mais acentuada, né, nos últimos 3 anos, até por conta da pandemia, a gente mais isolado dessa possibilidade de entretenimento. É fantástico e a gente tem acesso a um material que está aí disponível para nós. Eu li o livro da Juliana Marinho também há pouco tempo, né, de Istambul, e me deu vontade de conhecer esse lugar também. Viajei lá, né, com a personagem, nos passeios, no barco que ela faz um passeio pelo rio. É um lugar maravilhoso, também dá vontade de conhecer. E dá vontade de conhecer o Brasil também. Quando eu tive vontade de escrever uma história, a primeira coisa que apareceu para mim foi o cenário. Antes da construção do personagem, antes de saber qual era a característica deles, qual era o tema central daquela história, o que veio para mim foi o cenário. E aconteceu comigo algumas vezes. Também vou querer saber se aconteceu com vocês. E o cenário que eu visualizei para escrever a minha primeira história foi a Amazônia. Eu queria escrever uma história que se passasse na Amazônia. E, a partir daquele cenário, das questões da diversidade que tem naquele espaço, que é nosso, que a gente acha que tem que valorizar, né, sempre, e apoiar a preservação dessa floresta imensa que nós temos, das pessoas que moram naquela região. Acho que o respeito, né, com aquela população, é trazer isso também para a literatura. Quando a gente fala do nosso país, quando a gente ambienta nossas histórias aqui também, a gente está trazendo também essa questão do respeito, acho que da consciência, né, de estar aqui, de preservar, acho que da gente se fortalecer cada vez mais para proteger, né, o nosso país. Também acho ótimo que a gente possa falar de lugares fora, porque a gente também precisa. Acho que alimentar sonhos, né? Viver novas experiências, estar em outros lugares, conhecer outras culturas, aprender. Acho que a sua tia também traz isso, né, da psicologia, da gente entrar também para o nosso interior. É você respeitar o outro, respeitar a cultura dele, as formas com que ele lida com a vida, com o que ele faz. Isso é muito importante nas viagens, na literatura. Por isso que eu acho que essas duas possibilidades trazem uma riqueza imensa para a nossa vida. Acho que enquanto pessoa, enquanto sociedade, né, enquanto seres humanos, então a gente viajar, trazer isso para as histórias e construir isso faz com que a gente se fortaleça cada vez mais. Então, por isso até que eu gosto muito desse tema e vou falar sempre dessa questão dos cenários. E adoro um cenário bem descrito também. Eu sei que a Juliana faz isso muito bem também. Dessa vez, nesse próximo livro que eu, né, escrevi, devo lançar ainda no primeiro semestre desse ano, é um pouco dessa viagem interior, né? Porque eu falei que eu fui lá, fiz esse sabático, mas não foi fácil,
Né? Teve uma preparação para que isso acontecesse, porque minha família foi comigo, né? Então a gente teve que preparar todo o campo para poder realizar esse sonho, para eu ir escrever esse livro. E quando chegou lá, eu me deparei com essas experiências que eu estava tendo e eu queria passar isso para as outras pessoas também, incentivar as outras pessoas a perderem esse medo. Eu sei que logo no primeiro momento isso é difícil, né? Levantar da nossa casa, da nossa comodidade, da nossa comida aqui, do carinho da família, não é fácil. Mas enquanto eu estava lá, aquilo estava me estimulando tanto, tanto, que foi despertando até vontade assim de entrevistar as pessoas. Então, eu saía na rua entrevistando as pessoas que, às vezes, eu conhecia, às vezes eu conhecia pelo Instagram, e daí eu marcava com a pessoa para poder ter esse bate-papo, para poder entender a história do outro. Então, assim, através do outro, eu também entendendo o que estava se passando comigo. Né? Então, assim, estou te trazendo tudo isso porque a viagem também é uma viagem de transformação interna quando a gente lê um livro. Né? A gente está ali passeando com o personagem, mas a gente não pode esquecer que tem uma premissa ali, né? Tem um porquê. Né? Qual é o recado final que a gente vai deixar para esse leitor? Né? Então, isso a gente também faz essa reflexão enquanto autora, quando a gente está montando o roteiro do livro. Acho que isso é o principal. Né? Depois a gente vai encaixando aí o cenário, as viagens, mas a gente sempre quer colocar ali uma mensagem, uma sementinha na cabeça dos leitores. Né? Juliana, isso que você trouxe, eu entendo também como essencial, porque você pode ambientar uma história em qualquer lugar que seja. Pode ser em Marte, né, Ju? Pode ser em Marte. Desde que aquela ambientação, aquele cenário esteja em consonância com aquela história. Então, se é uma história legal para passar em São Paulo, é uma história legal para passar em São Paulo. É legal para passar no norte do país, é legal para passar no norte do país. É legal para passar na Europa, é legal para passar na Europa. Então, qual é a experiência de vida que aquela personagem vai trazer para agregar ao leitor? Eu acho também, eu costumo falar que, às vezes, não existe uma obrigatoriedade, obviamente, de nada, porque o autor é dono da sua história, da sua narrativa, inclusive da sua ambientação. Eu costumo sempre dizer isso quando alguém, às vezes, vem questionar esse tipo de coisa. Mas por que não se passa mais no Brasil? Ou por que não se passa em tal lugar? Ou porque não tem mais disso ou daquilo outro? Eu falo, gente, cada autor tem a sua voz. Cada autor tem um objetivo. Às vezes não era o objetivo dele, muitas vezes. Que nem eu já escrevi livros que, sinceramente, qualquer lugar que se passasse, ia ser a mesma coisa. Então, às vezes, você escolhe um lugar e coloca, porque às vezes não faz diferença. Às vezes, o conflito interno do personagem é muito mais importante do que a ambientação. E, às vezes, não. Às vezes, como você falou, às vezes, parte da ambientação. Às vezes, o ambiente, às vezes, é um personagem. E no Silêncio do Mar, que foi um livro que, quando me veio a ideia, eu falei, é na praia. Falei, não interessa qual praia. Depois, eu quero uma praia que conheço, blá, blá. Mas eu falei, numa praia. Tem que ser numa praia. Né? E você até perguntou para mim, para todo mundo, né? Perguntou se alguma vez a gente esteve num lugar, né? E dali surgiu a história. Eu acho que foi quando eu estava em Chicago, que eu fui só para conhecer a cidade, e eu tava chovendo muito, estava um dia cinzento, frio, e eu estava com uma história na cabeça há muito tempo, mas assim, não tinha ainda, não estava formado, e quando eu andei em frente ao parque, eu falei, eles estão aqui, os personagens. E eu claramente me veio o diálogo, me veio a história, me veio o background, veio tudo. E eu voltei para o hotel e eu comecei a falar, não, é aqui que se passa. Então, dali a história cresceu, porque eu encontrei a casa dos personagens, entendeu? Então, mas eu costumo dizer que também tinha uma autora que eu até cheguei a fazer um bate-papo com ela na Amazon, acho que na Bienal 2018, a Cacau, Te Amo, e ela tem algo muito diferente da gente, que ela não ambienta em lugar algum. Ela fala, eu não dou nome aos lugares. Mas onde é? Você vê, é São Paulo? Então é São Paulo. É Argentina? Então ela diz que escreve a história e ela não coloca ambientação, não coloca o nome da cidade. E eu falei, nossa, ia me dá muita agonia, porque eu fico agoniada. Eu já escrevi Eu um fico conto, muito assim. agoniada. Quando não tem um lugar, tipo,
E eu fico caçando, mas onde é que está passando isso? Qual o nome da cidade, pelo menos, para eu pesquisar no Google que cidade que é essa? Pelo menos a cidade, às vezes, ou o país, alguma coisa. Eu fico muito agoniada quando não tem o local. Mas eu falei, depende do objetivo de cada autor. E é do estilo de cada um também, Exato. né? Meninas, estou amando o nosso bate-papo, mas nós estamos chegando no nosso horário final aqui. A gente tem alguns minutinhos. Se vocês tiverem seus livros aí, queria que vocês apresentassem seus livros, que dessem o seu recadinho final. Então, fiquem à vontade. Se vocês quiserem, a gente pode trazer os livros aqui para vocês apresentarem. Eu quero dar um recado para quem estiver nos assistindo aí. Se gostarem, deixem seus comentários, sigam as autoras, né, nas suas redes sociais, siga a Unibis Cultural. Quero fazer um agradecimento imenso à Unibis Cultural pelo espaço, pela disponibilidade, por estarem sempre apoiando as mais diversas formas de arte, e dentre elas a literatura. É muito importante a gente ter esses espaços que a gente possa compartilhar nossas opiniões, divergir algumas vezes, né? Interagir e nos conhecer. Eu conhecia pessoalmente a Juliana Dantas, que a gente já teve a oportunidade de participar de 2 eventos anteriores, mas a Juliana Marinho eu só conhecia nas redes sociais. Nós temos alguns amigos em comum, mas, pessoalmente, nós não conhecíamos, e é um presente a gente poder estar de volta. Então, acho que a gente tem que celebrar mesmo, né, essa oportunidade da gente estar voltando a se reencontrar. Vou passar a palavra para vocês. Quer começar, Sim, Juliana? Rapidinho. Bom, eu tenho bastante livros, mas a maioria você pode encontrar em e-book na Amazon, no Kindle. Né? São mais de 50 títulos, entre contos e romances. Eu escrevo romance romântico para o público feminino. Com toque de drama, alguns com comédia romântica, um pouco de mistério. E eu trouxe aqui para mostrar o No Silêncio do Mar, que é um livro que eu lancei pela HarperCollins, o selo da Harlequin, que é um romance flerta com um thriller psicológico que se passa em Florianópolis. Tem bastante coisa de Floripa, que é muito legal. E você encontra em qualquer livraria também. E eu trouxe 2 romances aqui. Esse é o último que eu lancei físico, porque eu lanço, hoje em dia, os meus romances físicos independente, vendo no meu site. Você pode encontrar lá Esses Segredos que Ferem, que é um romance que eu escrevi em 2014, eu acho. E foi lançado na Amazon em 2017. Terceiro romance que eu lancei, terceiro, quarto romance. E acabei de lançar físico, é um drama. E A Verdade Oculta, que é o primeiro livro físico que eu lancei pela editora Pandorga, que é um romance com uma reviravolta bem bacana. Esse passa em Chicago. Eu fiquei muito feliz também quando eu fui para Chicago. Eu levei ele para tirar foto nos lugares, assim, porque eu não conhecia a cidade ainda. E depois eu conheci, mas meus livros, quem quiser conhecer mais, pode digitar Juliana Dantas na Amazon, que você encontra todos. Os meus livros também todos estão na Amazon como e-book, né? Agora, eu trouxe só os que eu tenho comigo como físico. Então, eu citei para vocês bastante o Conexão, né? Esse daqui é o que se passa em Istambul. Esse eu ainda tenho em livro físico. Eu sou uma escritora independente, eu vendo no Instagram, julianamarinho.escritora, e gosto muito de conversar com os leitores, né? Então, ter esse contato direto aí com o leitor no Instagram, eu acho que é muito legal, acrescenta muito para o autor. Então, os leitores costumam conversar comigo e a gente vai trocando ideia, eu vou explicando os livros, até que eles entrem em contato para compra, né? A Melodia dos Sonhos é esse último, que eu estava citando, da cidade de São Paulo, ambientado na cidade de São Paulo, mas eu acho que um ponto bem interessante dele é o tema, que é o tema sobre música, mas música enquanto cura. Né, a música que vibra no nosso corpo e o que ela transforma a gente. Né? Então, a protagonista aqui passa por alguns momentos difíceis na vida dela, e a música vai se transformar, porque ela conhece um pianista, né? Romance romântico, tem aqueles encontros aí que dá o recheio dos livros. E o próximo livro, ambientado na Itália, que eu citei para vocês, esse muito em breve, mas também vai estar lá no meu site, eu tenho um site, ou no Instagram. Fantástico, né? Eu vou apresentar aqui o Simplesmente Amor, ambientado também, conforme eu comentei, aí, um lugar que eu amei conhecer. Escrevi antes, e depois, antes do lançamento, eu tive a oportunidade de conhecer a Tower Bridge, e acho que foi
Foi a Érica que falou que quase chorou num lugar, ou foi a Larissa que conheceu? A Juliana. Tantas, acho que foi a Juliana mesmo. E foi mesmo, foi uma emoção incrível, mas também tem ambientação no Brasil. E esse foi meu primeiro romance, este mesmo da Amazônia, Despertar, que a Leira Editorial acabou de relançar, então capa nova e tal. E tem vários outros, mas avalio que, independente de vocês conhecerem a escrita da Helena Andrade, o importante é conhecer as nossas histórias, as histórias das escritoras nacionais, né? As Julianas, a Juliana Dantas, que tem vários livros aí para escolha, a Juliana Marinho, que faz um trabalho incrível, né? Com a literatura independente, crescendo cada vez mais. Acho que a gente precisa valorizar a nossa literatura, sim, porque nela a gente vai ter possibilidade de viajar externamente e internamente. Acho que é isso que fica. Agradeço a vocês, meninas, que estiveram aqui conosco, a quem, numa próxima oportunidade, também estiver nos assistindo, que possa ficar aí no Mulheres na Literatura. Todo mês nós estaremos aqui na Unibis Cultural, acho que agora em formato presencial, né? A Laura está ali, para que a gente possa interagir cada vez mais e também no online, para quem estiver mais distante, poder estar conosco. Então, gratidão imensa. Hoje foi um momento muito especial, espero que possamos estar juntos em muitos momentos. Obrigada, palmas para as meninas e para nós. E viva a literatura!